A gente estando bem, o relacionamento está bem, os filhos estão bem. Quando a gente fala de assertividade, a gente fala de a gente acertar com a gente mesma, a gente se acertar primeiro, né? Então, eu acho que o caminho é esse, a gente todo o tempo olhar para o que a gente está sentindo. E quando a gente fala da gente, o que a gente fala? Sobre criança interior, sobre o nosso passado, sobre o que a gente viveu. Então, você acha que isso impacta na nossa educação? Completamente, né. Até contei pra você um caso, né, que as coisas que mais me incomodam nas crianças, hoje eu percebo que é o que foi tolhido em mim na minha infância. E eu nem sabia, porque normalmente a gente diz que até os 3 anos, a nossa memória é irrememorável, mas inesquecível. A gente não vai lembrar conscientemente, mas ela vai estar completamente registrada na gente o que a gente aprendeu lá, e vai ser a coisa mais forte de todas, né. Por isso a gente fala que até os 3 anos, principalmente, a gente cria as principais crenças sobre nós, sobre o mundo e sobre as relações. E aí aquilo que mais me incomodava na Mar, por exemplo, que é mais parecida comigo, a minha filha do meio, eu comecei a descobrir que é sobre mim. Então tem uma situação muito específica que ela ri quando a gente chama a atenção dela. Não sei se a Gente, é Marce fantástica essa história, sério. ela ri quando chama a atenção dela, ela ri, se esconde, começa a dar risada como se fosse uma grande brincadeira, e isso me incomodava de um jeito, você falava: "Cara, eu vou pegar essa menina, né. Onde já se viu não levar a sério a bronca que eu tô dando, isso é muito sério, isso é muito importante, Martina!" E eu ficava muito nervosa. E eu falava: "Da onde vem isso, né, da onde vem esse nervosismo todo?" A Aurora, por exemplo, me enfrentar não me desafia tanto quanto a Martina ri. E ok, e aí eu tô fazendo terapia há muito tempo, né, porque como a gente diz, o nosso desafio com as crianças é sobre nós, não é sobre eles, porque criança é criança, o cérebro imaturo de todas as crianças, né. E aí uma vez, essa 3 semanas atrás, a minha mãe estava aqui e eu fui dar uma notícia pra ela que eu recebi na hora, assim, muito triste, de uma pessoa que tinha falecido, e eu comecei a rir. E eu comecei a rir De não de nervoso. nervoso, mas não rir, assim, uma risadinha tipo: "Ai, não sei", eu falei tipo eu não sei. Eu olhei aquilo e falei: "Ah!", na hora me caiu a ficha, eu falei: "Gente, isso é a minha reação natural", era. Que provavelmente eu aprendi a não pode de jeito nenhum, já se viu, etcétera. E aí tirando as camadas, tirando as camadas, tirando as camadas, começou a aparecer de novo. E eu falei: "Gente, é isso, é a natureza, né, de nervoso a gente ri". Mas aquilo pra mim era tão, né, eu fui tão provavelmente podada, né, e provavelmente violentada, não fisicamente necessariamente, mas a violência que a gente recebe psicologicamente, de sentir culpado, etcétera, são violências, né. E eu simplesmente apaguei aquilo, não pode, é inadmissível. E aí quando eu acessei agora, toda vez que ela ri, eu olho e falo: "Mar, obrigado por me mostrar isso, tá tudo bem, vamos lidar com isso então". E agora, qual que é a minha proposta? Ensinar para ela habilidades de como lidar com essa reação, porque as pessoas podem entender como sendo desrespeito, né. Então: "Olha, eu sei que você fica nervosa, você ri, mas diante das pessoas isso parece desrespeito, como que a gente pode lidar?", né. Você pode abaixar a cabeça, se retirar, respirar, o que que é, né, o nervosismo, como que a gente lida com isso, então a gente vai ajudando a criar esses repertórios. É óbvio que o que a gente diz é, a gente precisa ajudar a criança a lidar com o que mora dentro dela e não a negar o que mora dentro dela, né, Gente, então o meu marido é caminho assim, ele dá risada de nervoso e me irrita. Porque aí ele tá lá e ele tá falando eu tô falando um negócio sério e ele tá rindo e me irrita isso, porque, né, a gente tá falando um negócio que não é pra dar risada. Então, assim, a gente tem que trabalhar o tempo todo, né, e não é relação. Quando a gente fala de educação consciente, é relação com qualquer pessoa, não é relação só com os nossos filhos, né, é relacionamento, é de tudo que a gente tá falando. E você falou agora de violência, né, o que a gente vive nessa parte psicológica ou quando a gente é criança mesmo, né? Essas frases que a gente costuma ouvir hoje. Eu apanhei e sobrevivi. Eu levei um tapinha, é só um tapinha não dói. O que mais que você já ouviu, Alce? nossa, tem inclusive as pessoas que falam: "Eu sou o que sou porque apanhei", né, que Isso é assim, forte, né? que valorizam o fato de terem apanhado, né. E é muito interessante, porque se a gente pensar assim: "Tá, você apanhou pra aprender alguma coisa. Se você tivesse aprendido a mesma coisa de uma forma amorosa, será que você não seria uma pessoa melhor ainda?", né, porque cada vez que a gente apanha, a violência física, ela é a mais forte de todas, mas todas são super negativas para o cérebro, né, para esse desenvolvimento da criança, mas a física é como se fosse assim, a criança, ela tá lá indo atrás das suas necessidades, seja de exploração, movimento, sono, o que for que tá movimentando ela, né, num comportamento, e os pais agridem fisicamente. Quando ele se sente ameaçado e tem essa violência física, o cérebro da criança diz: "Corre para os seus pais". Só que ele olha e fala: "Caraca, mas são meus pais que estão me batendo. Pra onde que eu corro?". É o alerta, né? O cérebro dá esse alerta para a criança de insegurança de tudo que ela está vivendo, e aí ela vai tentar correr para as pessoas que ela mais deveria ter segurança, que são os pais, e ela não tem.
Então ela, né, o cérebro ele tem isso, é o medo, é tudo que ela sente. E a gente, né, eu tive uma educação totalmente autoritária por parte da minha mãe, e hoje, quando eu me vejo nessa situação com a minha filha, vem aquilo que era minha mãe. Na verdade, eu tô fazendo a mesma cara que minha mãe fazia. Eu tendo a ter uma educação parental totalmente autoritária, porque é o meu jeito. Mas eu não quero ser assim. Eu quero melhorar, eu quero evoluir. Então eu olho para minha filha e eu penso, não, eu não quero fazer o que minha mãe fazia comigo, porque isso me fez mal. Eu tive que fazer várias terapias, várias coisas, até quero constelar, quero fazer tudo, porque eu acho que quanto mais a gente buscar ser a nossa melhor versão, mais a gente vai educar no amor. É limite, mas é com amor, né? Exatamente. E é um limite de orientação, né, de contorno, não um limite de barrar, né. Então a gente vem com a violência física, que é um barrar. Mas o que a criança faz com tudo aquilo, né? Ela não sabe nem o que fazer com tudo aquilo que estava movimentando ela e nem para quem pedir ajuda. Porque o que o cérebro manda ela pedir ajuda é que essa figura de apego, né, porque a criança, assim, qualquer dificuldade que eu tiver, essa figura de apego vai te ajudar. E aí ele vai lá e fala: "Mas é essa própria figura de apego que é a minha ameaça". Então a gente diz que o cérebro entra em tilt. É como se dissesse: "Eu não tenho nenhuma sinapse para lidar com isso". Então você tem falhas. Você é defeituoso, a gente pensa, né, eu sou defeituoso, eu tenho falhas, por quê? Porque eu não tenho nenhum caminho no meu mapa cerebral, então eu tenho defeitos, e aí a gente cada vez mais vai minando a autoestima, né, a gente fala que enfraquece essa autoestima, que a gente já nasce com ela altíssima. O bebê chora por quê? Porque ele sabe que ele tem valor, ele quer lutar pelo que ele precisa, né, pela sua sobrevivência, pelo que ele quer de melhor, e aí a gente vai minando isso e vai ensinando pra ele, abra mão de você, abra mão de você porque tem alguma coisa errada, abra mão de você porque você não é amado desse jeito, então a criança abre a mão da autenticidade, de tudo que ela é, para garantir o amor, né. Então, ok, se eu mostrar quem eu sou, eu não sou amada, então eu vou abrindo mão de tudo isso. E não é só o fato de você se transformar em outra pessoa num sentido de fachada, né, é o fato de você realmente acreditar que o que você é não vale, que o que você é não é bom, é ruim, é péssimo, e isso vai levando a gente para lugares de muita doença mesmo, seja física, seja psicológica, né, e é tudo bioquímico, nada é eu odeio quando fala assim: "Ah, mas isso é psicológico". Gente, o psicológico é bioquímico, é físico, é fisiológico, não existe só psicológico, né, então é muito forte essa questão da violência. Então a gente poderia aprender tudo o que a gente aprendeu pelo amor. E onde a gente estaria? "Ah, eu estou onde eu estou porque eu apanhei", mas se você não tivesse apanhado, aonde você estaria? Se você está onde está, com tudo isso acontecendo no seu cérebro, aonde você poderia estar? Como estaria a nossa sociedade se as pessoas tivessem aprendido o que acham que é bom, sem se apanhando?